Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você está aqui na nossa igreja matriz, sejam todos bem-vindos. Então, cada dia que a palavra de Deus é anunciada, ela acontece no nosso coração, se a gente acreditar. A gente tem que acreditar na palavra de Deus. Ela é algo vivo, como aquela semente, que o Senhor falou, né? A semente que cai em terra boa é a palavra. Ela dá fruto, mas dá fruto com a vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade. Quem vive vida de oração, confissão, adoração, missa e caridade, dá fruto. Não tem o que temer, não. Não tem negócio de mal, não. Agora, se está longe de Nosso Senhor, aí é outra história. Mas fazendo isso, não tem o que temer. Não só não tem o que temer, dá fruto. Dá muito fruto. Cada um 60, um 30, um 100, é a parábola, né? O Evangelho hoje não é Mateus, durante a semana normalmente é Mateus, mas quando tem uma festa, aí muda o Evangelho, por isso que hoje é João. Tá? O Evangelho normalmente, do dia, da semana, agora esse período é Mateus. Marcos, Mateus e Lucas. Domingo é Marcos, embora domingo passado foi João, às vezes muda. O próximo será Lucas, próximo ano, e o próximo Mateus. Mas quando tem um santo, hoje é santo, diácono e Marte, aí muda o Evangelho, então portanto hoje é João. Naquele tempo é o Kairos, é o tempo da salvação. Na hora que está sendo anunciada a palavra de Deus, estou anunciando, quem acreditar vai mudar, algo na sua vida vai mudar. Disse Jesus a seus discípulos, e hoje está falando com os discípulos, também já tive a oportunidade de várias vezes dizer aqui, né? Eram 12 apóstolos e mais de 70 discípulos. Então, o discípulo é um grupo muito maior, mais vasto. Quem eram os discípulos? A palavra discípulo quer dizer aluno, seguidor, é aquele que escuta e segue Nosso Senhor. O apóstolo é aquele que prega, que anuncia, que é enviado em uma missão. Esse é o apóstolo. Todo missionário é apóstolo. Normalmente o apóstolo é quem prega a palavra, né? O padre, o bispo, o papa são apóstolos. E o discípulo é aquele que segue. Todo discípulo é apóstolo? Não precisa. Mas todo apóstolo tem que ser discípulo? Tem que seguir Nosso Senhor. Como é que eu vou anunciar se eu não sigo, né? Aí eu vou ser um hipócrita, não é não? Como é que ele diz e não faz? Que eram os que os fariseus faziam, né? Eram hipócritas. Eles falavam, anunciavam, não Jesus, mas o Deus do Antigo Testamento, só que eles não viviam. Aí é hipocrisia. Então está falando aos seus discípulos. Em verdade vos digo. Cada vez que o Evangelho fala em verdade, 2 vezes é uma revelação. Alguém aqui já estudou hebraico? O pessoal aqui sabe hebraico, né? Mas alguém estudou hebraico de vocês? Como é que eu digo verdade em hebraico? Hein? Eu já falei. Como é que eu digo a palavra verdade em hebraico? Eu tenho certeza que vocês sabem.
Diga aí, amém. Bora, eu estou estudando. Amém. Verdade. A palavra amém quer dizer verdade em hebraico. Que em hebraico não é amém, que o português coloca o i. O português parece que tem um i no final, né? Amém. Não tem i não. Em hebraico é amém. Amém. Diga aí, amém. Quer dizer o quê? Verdade. Isso é verdade. Amém. Então, quando o Senhor está dizendo em verdade vos digo, como é que ele está falando? Amém, amém. É assim que ele falava. A palavra amém, que a gente diz amém, quer dizer o quê? Verdade. A gente fala amém, mas só tem um M no final, não é não? Não é com M não? É ou não é? A gente bota o I por quê? Não sei não, porque a gente fala errado, né? A gente fala amém, como tivesse um I, né? Diz aí, Elisângela, amém, que se é com I ou com M? Como é? Diga com o microfone que eu sou surdo. Quero ver se tu fala certo. Amém. Está botando o I, onde é que tem esse I? Tá bom, mas a palavra é com M, amém, tá? Então ele está dizendo, amém, amém, vos digo. Em hebraico, vaiomer, é o Omer. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Ele está falando de um grão de trigo. Por que ele falava assim? Porque na cultura dele tinha grão de trigo. Se fosse aqui, era grão de feijão, era caroço de feijão, era caroço de arroz. Mas como lá tinha trigo, ele fala grão de trigo. Ele fala as palavras que as pessoas conheciam. O Evangelho tem palavras conhecidas pela cultura da época. Ele era judeu e falava para gente simples. Jesus não falava para intelectual nem na faculdade, não tinha faculdade. Falava para o povo. E escolheu gente do povo, dos 12. Se o grão de trigo, um grãozinho, que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Se você for plantar um grão de trigo e ele não morrer, ele não dá fruto, ele morre. Quer dizer, ele não frutificar, que adianta esse grão de trigo? Se ele cair na terra e ele não morrer para dar fruto, ele não serve para nada. Se ele ficar duro, se ele continuar o grão de trigo, não serve para nada. Assim qualquer grão, o grão de milho, se continuar grão, não presta, não vai dar fruto, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Então, ele precisa morrer para dar fruto. Dá para entender o que o Senhor está dizendo? Sim ou não? E o que ele está querendo dizer? Ele não está falando só de grão de trigo, não. Ele está falando de algo que vai além. Ele é assim, ele usa um vocabulário comum para explicar coisas profundas. Se eu jogar um grão de trigo e ele não morrer debaixo da terra, ele não dá fruto. Continuar duro, igual o grão de trigo, não serve para nada. O que ele está querendo dizer com isso? Quem é esse grão de trigo? Só produz fruto se ele morrer. Quem é o grão de trigo? Você e eu. Para que eu dê fruto, eu tenho que morrer. Primeiro ele que morreu, ressuscitou. Depois nós, cada dia morrer, para quê? Para nós. Morrer para aquilo que eu acho, que eu quero, que eu penso, que eu sinto, que eu não sinto. Morrer para uma vida velha. Se converter. Eu já falei aqui, eu nasci católico, família católica, muito católica. Minha avó, criado por ela. Estudei colégio militar, depois me afastei, né? Pobrezinho, quando na época que eu me afastei, era um grão de trigo e não dava fruto. Aí depois, há 40 anos, eu tive um encontro com o Nosso Senhor, né? Aí me reaproximei e estou tentando morrer cada dia. Não é se matar não, meu povo, não vamos tentar se matar não. O morrer aí, né? O morrer aí é você renunciar a você, a sua vontade. O marido renuncia a si pela esposa, pelos filhos, a mulher renuncia a si pelo marido, pelos filhos, o padre, pela comunidade. É esse morrer. Quer fazer uma coisa ruim, não faz, reza,
É a vida de oração, confissão, adoração, missa, penitência, caridade. Esse morrer, esse grão de trigo, então, só dá fruto quando morre para si, quando não quer impor a vontade. Por que tem tanta guerra, confusão nas famílias, nas igrejas, no mundo? Porque cada um quer fazer a própria vontade. Aí pronto, aí começa a briga, cada um puxa para si, tem que ser assim, porque eu quero assim, o outro diz eu quero assim, o outro eu quero assim, e aí não chega a lugar nenhum. Então o grão de trigo morre renunciando às vontades humanas. Também eu fiz um retiro de 6 anos no mosteiro trapista. Lá tinha um mestre noviço, fiquei 6 anos lá para discernir minha vocação, antes de ser padre. E o mestre noviço dizia muito isso: vocês têm que renunciar às vontades, não era só uma vontade não, às vontades, porque a gente é cheio de vontade, cada dia amanhece com uma vontade, e tem vontade que não se faz, porque é contra, principalmente se for contra a lei de Deus, aí é que não pode fazer. A gente tem que sempre confrontar a nossa vida com a lei de Deus. Esse é o discernimento, e com a lei da igreja. Deus quer isso, mas eu quero isso. Sim, mas Deus quer isso, você faz o que Deus quer. E é fácil, é difícil? Ele não falou nem que era fácil, nem que era difícil. É possível. Se eu acredito, é possível. Como Maria acreditou. Ela queria continuar virgem e continuou. Ela tinha decidido não ter relação com ninguém, nem com José. Aí o anjo chega e diz: você vai ter um menino. Eu mesmo não. Ela disse para o anjo: não, senhor, é impossível, porque eu decidi não ter filho, acabou. E ela continuou virgem. Deus respeitou a vontade dela e ela deu à luz o menino sem ter relação, que é a maternidade de Maria, a Imaculada Conceição, e ela permanece virgem antes, durante e depois do parto. Tá certo? Mas porque não fez a vontade dela. Ela se curva à vontade de Nosso Senhor. E Nosso Senhor respeitou. Quando a gente se curva à vontade dele, Ele respeita muita coisa em nós. Certamente não vai deixar a gente fazer o que é contra Ele. A vontade dele, né? Tem a lei dele, se a lei dele diz que o certo é isso, o errado é isso, eu não posso fazer o errado, né? Eu tenho que fazer o que é certo. Então eu tenho que me confrontar com a lei de Deus, né? Então o grão de trigo morrer é isso, é não fazer a própria vontade ou as próprias vontades, é renunciar toda hora. Certamente não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Certamente a gente começa a fazer, aí depois vai crescendo. Falei, eu tive esse encontro com Nosso Senhor há 40 anos. Hoje muita coisa eu entendo, né? Na época eu não entendia nada, né? Mas fui lutando, tentando fazer a vontade dele, né? Até hoje, né? E ele continua: quem se apega à sua vida, perde a vida. Todo mundo que é apegado demais à vida, às coisas. Meus irmãos, irmãs, a nossa vida é se desapegar, não é se apegar não. Que encontra tantas pessoas distante de Deus, que são muito apegadas. Tem gente que é apegado a cachorro, a gato, a um objeto, a um carro, a nada. Tem gente que é apegada a outra pessoa. O apego não é de Deus não, o amor não tem apego não, o amor é livre. Nosso Senhor, quem amou mais do que Ele? Ninguém. Ele era apegado a quem? A ninguém. Ele era apegado a Maria? Era não. 30 anos ele deixou, foi evangelizar. Mas amava Maria? Certamente, mais do que qualquer outra pessoa ele amou Maria. Ele era apegado a Pedro, a Tiago, João? Nenhum. Foi dar a vida dele. A maior prova de desapego Nosso Senhor, porque ele deu a vida dele na cruz, né? Sem ter feito nada. Quer dizer, fez, né? Perdoou, curou, expulsou o demônio, ensinou. A vida dele foi isso. Então a gente é cheio de apego, muito apego nós temos, tá? Nós temos que nos desapegar de tudo. Certamente é um processo, né? A gente vai desapegando, né? Durante a vida. Mas é essa a vida. E o maior desapego, qual é o maior desapego que nós temos que passar? Qual é? Qual é? É a morte. A morte é o maior desapego. Por que a gente sofre tanto na morte? Meu pai faleceu em 95. Eu tinha 33 anos. Ia fazer 34.
Por que a gente sofre tanto? Porque é apegado. Quando morre um filho, como morre a mãe, quando morre, é porque é por causa do apego que a gente. Você não tem que ter apego, eu não tenho que ter apego. Meu pai, creio firmemente que ele está com Deus, então eu é que quero chegar lá. Em vez de estar. Quando eu lembro, penso coisa boa, né? Mas o apego não. Eu não tenho que ser apegado a nada e a ninguém. A humanidade, porque é muito apegada, peca e sofre muito mais do que deveria. Muito, né? Por causa do apego. Não podemos ser apegados. Também contei aqui a história da minha vocação. Quando eu fui para o mosteiro, meu pai, em 88, fiquei 6 anos, no ano que eu fui, ele foi detectado com um câncer no intestino, né? E ele faleceu desse câncer. Em 88, eu estava embarcando para o mosteiro lá no sul do Paraná, e ele muito apegado, o filho, o homem mais velho, né? Eu recordo, ele chegou e disse: meu filho, não vá, eu estou com câncer. Aí eu fui rezar, né? E eu senti que Deus queria que eu fosse. Então eu fechei os olhos e disse: eu vou. Eu vou. Deus quer isso, eu vou. E eu fui, fiquei 6 anos, voltei, ainda peguei ele com vida. E ele faleceu em 95, eu voltei em 93. Então acabou dando tudo certo. Aí se eu não fosse, não tinha feito a vontade de Deus naquele momento, né? Foi muito bom para o meu crescimento espiritual ter estado 6 anos fora e no mosteiro. Aprendi muita coisa lá. Mas se por causa do apego eu não fosse, entendeu? Ele também foi doloroso, mas ele acabou me visitando no mosteiro 2 vezes. Então, o apego não vem de Deus. Não vem de Deus. Pai e a mãe não cria menino para si, não. Nem para o mundo, é para Deus. Maria tinha apego? Tinha, ao menino Jesus, né? No templo lá, né? Que ele ficou no templo com 12 anos. Aí eles estavam em caravana, nosso Senhor ficou na cidade, eles voltaram. Depois procuraram o menino, encontraram, ela voltou, encontrou ele no templo lá e puxou as orelhas. Quer dizer, não puxou as orelhas não, mas falou que se fosse no cearense era assim, né? Puxar as orelhas do menino. O que você fez comigo? Você não faça isso não. Meu filho, o que tu fizeste? Apego que ela tinha, ela não entendia ainda. Ele disse: eu devo fazer a vontade do Pai, eu estou na casa do Pai, eu sou filho do Pai, eu sou Deus, então não se apegue comigo. Bem doloroso para ela, mas ela foi aprendendo a se desapegar. Imagine ele na cruz, ela do lado dele, ela vendo ele morrer, e ele entrega ela a João, que era um primo, sobrinho dela. Imagine a dor dela, né? Porque como é que ela está perdendo o filho e o filho ainda entrega ela para o primo dele? Ela não queria o primo, ela queria Jesus, ou não? Era ou não era? Era. O desapego que ela teve que ter aí, né? E ele também, ele morrendo, ele entregando ela a um parente. Mas a vida é assim, irmãos. É bom a gente ir aos poucos se desapegando. Não é se tornar indiferente. É entregar tudo a Nosso Senhor, orar, rezar, que Ele vai dando o desapego, né? Mas a gente sofre muito, tem gente que sofre muito por causa do apego, não é? Muito, né? E às vezes perde até, né, o sentido, né? Perde até o sentido. Então, a gente tem que ser, quem se apega à sua vida, eu não posso ser apegado nem à vida. Se eu não tenho que ter medo de viver, não tenho que ter medo dessa Covid, nem nada. Eu não devo me expor, tem que usar máscara, a doutora manda usar 2, daqui a pouco é 3, 4, ela vai me matar sufocado. Acho que ela quer isso para tomar conta da paróquia, vixe, se eu estiver escutando aí, né? Então, mas não tenho que ter medo da Covid, me evitar o distanciamento, sim, não posso me expor, mas medo não. Se eu estou na graça de Deus, exercendo a minha vocação, confessando, celebrando, tendo cuidado, pronto. Nosso Senhor quer levar? Pode levar. Pode levar. Então, não ter apego, né? Mas também não ter medo, não. E o principal desapego é esse que eu estou dizendo. Não ser apegado à vida, não querer a vida. Minha vida não é minha vida pertence a Deus. Então eu tenho que viver segundo Deus. E pronto. Não só eu como padre, você que é casado, você que é solteiro, qualquer um que é católico é viver segundo Deus. Então, dá a vida por Deus. Aí tem que ter vida de oração, para entender o que Deus quer.
mas não ser apegado à própria vida, né? Então, quem se apega à sua vida, perde. Hoje o mundo está perdido, porque cada um é apegado aos próprios desejos, né? Aí fica essa guerra de querer ser rico, de querer ter poder. Eu não tenho que ser rico nem ter poder, eu tenho que servir. O sentido da vida não é ter dinheiro nem poder, até porque quem tem muito poder é arriscado a pecar mais, muito mais. Então não queira nem poder nem muito dinheiro, queira o suficiente para você e para a sua família. Infelizmente no Brasil nem todo mundo tem o suficiente, muita gente tem o insuficiente. Nossa paróquia aqui tem 4, 5 comunidades que nós damos assistência, cesta básica, carioquinha, né, quentinha, e tem um santuário que nós vamos fazer e a casa para idosos. E já encontramos senhoras aqui, hoje não, porque nós estamos dando assistência a ela, mas ela tomava no café da manhã, no almoço e no jantar, que suco com farinha. Se você quiser acreditar, acredite. Mas nós fomos lá. O filho deixava dela dentro do barraco, sozinha. Era que suco. Quero saber quem consegue ficar uma semana num barraco quente daquele, todo sujo, comendo farinha e tomando que suco. Entende? Pois tem gente aqui que vivia assim, porque agora ela recebe a cesta básica. É porque no Brasil está cheio de injustiça. Tem gente que nada em dinheiro e tem gente que não tem nada. Deus quer isso? Quer não. Quer não. Certamente tem rico que ajuda. Aqui na paróquia, muito rico ajuda. Senão ele teria feito nada que foi feito aqui não. Mas o rico que vive só para si, cuidado. Vai prestar conta a Nosso Senhor. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se eu não estou nem aí para a minha vida, mas nem aí no sentido que eu dou minha vida para Deus, não é nem aí vivendo a vida de pecado, não. Eu vou ressuscitar, eu conservo a minha vida para a vida eterna. Quando eu esqueço de mim, quando eu amanheço pensando em Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Pensando na paróquia, na oração, que move tudo é oração. Assim, cada dia perdendo um pouco a vida, eu vou ressuscitar. E segundo João, eu já ressuscitei, porque para João a ressurreição começa aqui, não é só quando eu morrer, não. E no versículo 26, João 12, 24 a 26, só 3 versículos. E no 26, se alguém me quer servir, siga-me. Aí você pode perguntar, como é que eu posso servir a Deus? Seguindo Nosso Senhor. Ele não está dizendo. Se alguém me quer servir, me siga. Pronto, siga. E como é que você segue Nosso Senhor? O nome está aqui, olha. Olha. Como é que ele foi parar? Onde é que ele foi parar? Onde é que ele foi parar? Pois então carregue a cruz. Pronto. Como é que eu sigo Nosso Senhor? Carregando a cruz. É o único jeito de entrar no céu, não tem outro não. Não é a cruz que eu fui atrás, já expliquei aqui. Tem cruz que você que vai atrás depois diz que foi Deus. Não. Você pega o carro aí a 300 km por hora, passa no sinal vermelho, aí bate o carro, opa, ficou todo quebrado, foi Deus. Deus? Foi você. Essa cruz é sua, meu irmão, carregue, fora se você não tiver matado ninguém, né? Aí pior. Agora, se você está seguindo a lei de Deus, fazendo tudo certinho, aparece uma doença, parece que você não foi você que foi atrás, aceite. Aconteceu alguma coisa na sua família que não dependeu de você, uma cruz, aceite. Alguém que morreu, embora você tenha que evitar o apego, aceite. É a cruz. E geralmente na vida tem várias cruzes, né? É a cruz. Uma doença, uma coisa. Carregue a cruz. Tem outro jeito de entrar no céu? No céu mesmo, não. Não tem, não. Tem outro jeito de servir Jesus? Tem, não. Só carregando a cruz. Se alguém me quer servir, me siga. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se eu segui-lo, onde eu estiver, ele vai estar comigo. Ou eu acredito ou não acredito, né? A palavra de Deus é assim, ou eu acredito ou não acredito. Ele está dizendo que quem carrega a cruz, quem serve, aonde eu estiver, eu, ou você que faz isso,
Ele vai estar comigo. Então, mais uma vez, eu não tenho o que temer. Mas também, mais uma vez, desde que não fazer besteira, né? Fizer besteira aí e começar a procurar a cruz aí, que não é a cruz de Nosso Senhor. Mas se eu estou na graça de Deus, Ele está comigo. Ele está dizendo, irmão, ou eu acredito, né? Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ainda serei honrado pelo Pai. Quando? Se eu carregar a cruz. Oração, confissão, adoração, missa, caridade. 3 versículos, né? Mas padre, você fala muito. 3 versículos falou tudo isso. Pois é, mas quando fosse 10, aí não acabava a missa, né? Tem também a primeira leitura, eu não vou me estender muito não, que é a carta aos Coríntios, que vai um pouco na mesma linha do trigo, né? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem é agricultor, né? Se você tem um campo, começa a semear um campo, se você joga pouca semente, vai recolher pouco. E quem semeia com largueza, colherá com largueza. Então eu tenho que semear muito, na minha vida, na minha vocação, naquilo que Deus me chamou. Como? Renunciando, a mesma que tem a ver com o Evangelho, renunciando, fazendo a vontade de Deus. Se eu der a Deus só um pouquinho, eu vou receber um pouquinho. Se eu der a Deus um palmo, vou receber um palmo. Se eu der a Deus minha vida, eu vou receber a ressurreição. É esse semear. Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos pensar em tudo isso, pensar no São Lourenço, diácono, que ele semeou com largueza, né? Porque ele não pensou nele, ele pensou em Nosso Senhor. Teve coragem, já falei como é que ele morreu, foi queimado vivo. Na época a perseguição era essa. Hoje tem perseguição? Tem. É diferente, mas tem, né? Todas essas leis que eu falo sempre aqui, né, contra a lei de Deus, e essas leis estão todas aí nos pressionando, né? O divórcio, o aborto, pecado contra a natureza, união civil contra a natureza, ideologia de gênero, legalização de droga, eutanásia, corrupção política, destruição da natureza. É coisa que a nossa sociedade está fazendo. E não só a sociedade, que é o pior, são os estados, estão criando leis a favor disso. É uma afronta à lei de Deus. Vai ficar sem resposta? Não. Deus responde. Como consequência do pecado da humanidade, a humanidade vai ter que expiar o próprio pecado. E já está acontecendo. Essa doença já é a consequência de toda essa desordem que está acontecendo no mundo. O que nós podemos fazer? Nós, cristãos, continuar a nossa vida de oração, comunhão, de missa, de confissão. A gente estará contribuindo para melhorar a situação. Mas certamente o mundo tem que se converter, né? A nossa oração ajuda muito, a nossa renúncia, a nossa carregar a cruz. Mas infelizmente muita gente não entendeu isso aí. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.